O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a liturgia dessa quarta-feira da Semana Santa coloca para nós a figura de Judas. Alguns, quando se lembram de Judas, logo recordam que ele é o traidor, e diante disso, alguns querem reparar o mal de Judas, o pecado de Judas, o erro de Judas. E surgem lendas, surgem coisas até abomináveis em relação a isto. Alguns querem malhar Judas, outros querem atirar pedras em Judas. E aí não fazemos o essencial, que é aquilo que a palavra de Deus nos chama a fazer. É olhar para dentro de cada um de nós e reconhecer os nossos próprios pecados, reconhecer a nossa miséria, reconhecer em que ponto da nossa vida nós traímos, ou podemos trair, ou estamos sujeitos a trair nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, não era a intenção de Judas nem trair, nem abandonar Jesus. Apenas que Judas não prestou atenção em alguns ensinamentos essenciais que o Mestre ensinou para os seus seguidores. Judas era o administrador, o econômico, aquele que cuidava da bolsa dos servidores, dos discípulos de Cristo. A responsabilidade do pouco dinheiro que aquele grupo tinha para sobreviver estava a custo de Judas. E um dia, ou em muitas ocasiões, Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E Judas tentou, na sua vida, fazer as duas coisas. Ele sabia que precisava cuidar do dinheiro, e quanto mais ele cuidava, mais o coração ambicionava aquilo que ele cuidava, de modo que ele achou que podia servir a Deus tendo bastante dinheiro ou arrecadando mais dinheiro. Porque ele sabia que o Mestre, se realmente fosse o Messias, por mais que fosse preso, não ficaria sujeito àquela situação. O suicídio que depois ele irá cometer é ver que ele de verdade se iludiu, se enganou, achando que poderia servir de fato a Deus e ao dinheiro.
Amados irmãos e irmãs, o dinheiro é um bem necessário, mas ao mesmo tempo é uma desgraça grande no nosso meio e na sociedade em que vivemos. Se existe profundas desigualdades sociais, se existe no meio de nós tantas chagas e feridas, nós podemos ter a certeza e a convicção que muitas delas é causada pela maldição do dinheiro. O dinheiro, bem usado, ele se torna um bem, mas quando nós o administramos. Mas quando o dinheiro administra a nossa vida, ou ele manda em nossa vida, ele se torna, na verdade, um mal terrível. O dinheiro compra pessoas, o dinheiro vende a dignidade humana, o dinheiro manda. A pessoa se torna mais importante, menos importante, mais valorizada, menos valorizada, se ela tem ou não tem dinheiro. Veja em nossas famílias, em nossas casas, quando alguém deixa uma herança, aquela herança vai ser um bem ou vai ser realmente o grande mal que vai acabar de vez com aquela família. A pessoa nem morreu, o pai ou a mãe, e os irmãos, os filhos, já começam a ambicionar o que irão fazer com o dinheiro que o pai, que a mãe, ou seja, quem for deixar aquele dinheiro. O mal do dinheiro foi aquilo que ele fez no coração de Judas e faz no coração de cada um de nós também. O dinheiro gera ambição. Quem não tem, quer tê-lo. E quem tem, nunca está satisfeito com o que tem, quer ter sempre mais. A avareza é um dos grandes males e mais terríveis para a alma humana. Ela cega o coração humano. Muito dinheiro que você tiver, você nunca estará satisfeito com ele. Não pense que são apenas os grandes que estão se gladiando por causa de dinheiro, vendendo a nação, vendendo o patrimônio público ou assim por diante. Mas nas pequenas coisas nós estamos nos escravizando por causa do dinheiro. Um rico avarento é um mal terrível. Um pobre avarento é uma desgraça, porque ele não tem o seu coração nunca sossegado, em paz, enquanto não alcança o objeto daquilo que o seu coração tanto anseia. Mas, padre, nós precisamos do dinheiro. Até a igreja pede dinheiro. É verdade. Nós precisamos do dinheiro para o dinheiro estar a serviço do bem. O dinheiro que serve para evangelizar, o dinheiro que serve para promover o bem comum, o dinheiro que serve para promover a caridade, o dinheiro que serve para prover as necessidades de uma família, o dinheiro que serve para repartirmos uns com os outros, é o dinheiro necessário, bem administrado, bem usado, de forma que nunca fiquemos escravos ou dependentes dele. Agora, quando o dinheiro não sai mais da nossa cabeça, quando o dinheiro ele não deixa nem a gente rezar, porque dia e noite pensamos nele, acordamos querendo ele, e a pessoa ainda vem pedir para Deus: Senhor, o Senhor dá um jeito de eu conseguir melhorar a minha renda, meu dinheiro e assim por diante. E a pessoa ainda faz promessa, né? Quando eu conseguir, eu dou mais para o Senhor, como se nós pudéssemos comprar Deus, como se as coisas de Deus fossem compradas e assim por diante. A maldição do dinheiro, ela não arrasa, não são apenas pessoas comuns, não. Nós que somos de igreja, ou nos achamos de igreja, ou achamos que temos a mente em Deus, corremos o sério risco, porque Judas era apóstolo de Jesus e foi corrompido pela maldade e a maldição do dinheiro. Hoje, no meio de nós, o risco é o mesmo. Para nós padres, para bispos, para servos de Deus, para cantores de Deus, para homens de Deus. Infelizmente, muitos se deixam
ser mandados e escravizados por essa maldição terrível que se chama dinheiro. Amados irmãos e irmãs, nós só iremos promover o reino de Deus ou fazer o reino de Deus acontecer como ele precisa, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, quando não vivermos a lógica perversa do capitalismo, onde manda quem mais tem, onde nós admiramos aqueles que muito possuem. Isso é perverso demais, é desordeiro demais. Do outro lado, nós não podemos nos conformar, e alguns ainda dizem, não, é porque Deus quer assim. Uns têm mais e outros não têm nada. Uns vivem a soberba de numa noite comprar uma garrafa de vinho que custa 100 mil reais, 200 mil reais, enquanto há um pai de família, ele mal consegue um salário para abastecer a sua casa, ou cuidar dos seus filhos, 3, 4, ou assim por diante. A lógica cristã, nos diz o Papa Francisco, é jamais se conformar com essa ordem perversa que o capitalismo impõe ao mundo. Jamais se conformar que está tudo bom, que é assim mesmo. Jamais achar que realmente quem tem é porque tem que ter muito mesmo, e quem não tem, que Deus abençoe que um dia vai possuir no céu. Não. Quem passa fome, quem não tem, tem é agora, precisa ter agora. Precisa comer agora. Precisa ser servido é agora. E a gente acha que Deus nos abençoa quando nós temos dinheiro, quando está tudo bem com a gente, e quando o outro não tem, coitado, ele não foi abençoado. É a perversidade que entra até no pensamento religioso, achar que a prosperidade é bênção de Deus porque tenho, e a maldade ou a maldição é o outro porque não tem. É a lógica perversa do capitalismo que muitas vezes pervade até o pensamento religioso. Segunda coisa, aqueles que servem a nosso Senhor Jesus Cristo precisa de fato servir a lógica da comunhão dos bens. Tudo que nós possuímos, se pertence a Deus, coloquemos à disposição de Deus para servi-lo, mas para servirmos uns aos outros. Ah, mas é os ricos que deviam fazer isso. É uma pena se eles não fazem. Que um dia se encontrem com Deus, como se encontrou Francisco de Assis, como se encontrou Isabel da Hungria, como se encontrou tantos outros, e entenderam que o muito que possuíam era para dividir com os pobres. Agora, nós não podemos achar que o que temos pertence somente a nós. Ou nós sabemos repartir o que temos com os outros, ou nós seremos escravos dessa maldade perversa do mundo que se chama dinheiro.